Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física. A aula passada estudamos o conceito de cinemática, o referencial, o estado de movimento dos corpos e o estado de repouso do corpo. Lembrando que somente o referencial adotado vai me afirmar que esse corpo está em movimento ou em repouso, tudo bem? Se você não lembra ou não assistiu ao nosso vídeo anterior, retorne ao vídeo, pois o nosso vídeo ele segue uma sequência lógica do assunto e que você precisa estar atento a cada um deles, para que você não tenha dificuldade em compreender o nosso assunto. Vejamos agora um tópico importante da nossa aula de hoje, na nossa próxima imagem, que é a posição, que chamamos de S, de um corpo e um corpo que encontra. Para descrevermos o movimento de um corpo, ou chamado de um móvel, ao longo de uma trajetória, nós precisamos aprender a localização um móvel em relação a um referencial adotado. Para isso, devemos escolher uma orientação para essa trajetória. A seguir, uma origem, que é o ponto zero dessa nossa trajetória, e dividi-las em partes iguais em um determinado sistema de unidade. A posição em um ponto material, em um determinado sistema, ela é definida por meio de uma coordenada em relação a um referencial. Essa trajetória é uma linha formada pela união de todas as posições que podem ser ocupadas por esse móvel durante o seu movimento, que é o seu deslocamento. Essa trajetória também depende do referencial adotado. Em resumo, trajetória é o caminho descrito por um móvel. Nós temos aí na nossa imagem abaixo uma bolinha em movimento seguindo uma trajetória orientada. Este corpo está indo para o lado direito, tá? Está indo do lado direito para o lado esquerdo, conforme indica a seta amarela acima. Neste caso, a nossa bolinha está com a mesma velocidade em todo o percurso, pois está percorrendo a mesma distância em intervalos de tempos iguais. Nós temos aí o nosso referencial adotado, que está no centro da nossa imagem, que é a origem dos espaços, S, que é a posição, S igual a zero. Preste atenção que antes da bolinha chegar no nosso referencial, que é o espaço percorrido, ela é mais 2. E ao passar, mais 2 metros. E ao passar por essa origem, o espaço agora é de menos 2 metros. Isso significa dizer que esse sinal negativo indica somente que o móvel ele passou pela origem, que é a posição que se encontra no momento, pois esse corpo ele percorreu também 2 metros, tudo bem? Em nenhum momento do percurso a bolinha está acelerando ou desacelerando. Vejamos agora na nossa próxima imagem outro ponto importante que vocês devem aprender para o estudo da cinemática. Alguns conceitos básicos que devemos observar. Vamos estudar agora o ponto material. Um corpo ele é chamado de ponto material quando as suas dimensões físicas elas são desprezíveis, tá? Para o nosso estudo do nosso movimento, ou seja, o tamanho, o seu volume, a sua área, a sua densidade e outras características físicas, elas são desprezíveis para o estudo do nosso movimento. As suas dimensões não interferem em uma determinada situação, claro, se comparada com o percurso que está executando. Vejamos o nosso primeiro exemplo aí. Nós temos aí um carro, tá? Ele está em uma rodovia. Não importa o tamanho desse carro, porque o tamanho dele é desprezível
em relação ao tamanho da rodovia, tudo bem? No nosso próximo exemplo, nós temos um barco no oceano. Então, não importa o tamanho, se pode ser um barco, uma canoa ou um navio. Esse móvel no oceano, ele é muito pequeno, ele é desprezível o seu tamanho, tudo bem? Vamos analisar agora a nossa próxima imagem, que será um corpo extenso. Preste atenção, agora é um corpo extenso. Um corpo extenso é todo o corpo cujas dimensões ele já interferem no nosso estudo. Ou seja, o seu volume, a sua área, a sua densidade e outras características físicas já não serão mais desprezíveis. Vejamos o nosso primeiro exemplo. Nós temos aí um carro dentro de uma garagem. Claro que não é qualquer carro que vai caber dentro de uma garagem, entendeu? Então, o tamanho do carro já vai interferir. Se é um Fusca, se é um Onix, se é um ônibus, entendeu? Então, o tamanho já vai interferir. Esse corpo, ele já vai ser extenso. Vejamos agora o nosso próximo exemplo aí ao lado. O navio embarcando no porto. Então, esse navio, ele vai interferir no seu tamanho, de acordo com o porto. Então, ele também, nesse caso, ele é considerado um corpo extenso. Verificaram que, tanto no ponto material quanto no corpo extenso, nós usamos o mesmo móvel, o mesmo objeto, que foi um carro e um navio. Mas vai depender da situação, esse corpo, ele vai ser considerado um ponto material ou um corpo extenso, tá? E para finalizarmos a nossa aula de hoje, vamos ver a trajetória. A trajetória, ela é o caminho, a linha imaginária descrita por um móvel em relação a um referencial adotado. Não esqueçam, a trajetória, ela depende do nosso referencial adotado. Analisem a nossa imagem abaixo. Em um mesmo movimento, considerando-se dois referenciais diferentes, tá? Um observador fora do avião e um observador dentro do avião. Podemos ter duas trajetórias diferentes para essas duas pessoas. Se esse avião soltar uma carga qualquer, por exemplo, para o observador que está no solo, a trajetória ele é um arco de parábola. Já para o observador que está dentro do avião, a trajetória é um segmento de retas verticais. Tudo bem? Boas aulas, bons estudos e até a nossa próxima aula.